Alô pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos para a quarto vídeo, né? Botei primeiro vídeo, quarta aula, mas é porque vão ser vários vídeos divididos, porque a duração da hora aula são 4 horas aulas, no total somando 44 aulas. Então, para facilitar, eu estou colocando assim: primeiro vídeo, que no caso seja a partir do primeiro módulo, e seria o quarta aula, certo? Nessa aula agora vão ser sobre solos, né? Lembrando, meu nome é Hanna, eu sou engenheira agrônoma, sou multiplicadora, coordenadora do projeto é Jéssica Fernanda, a coordenadora financeira é Laisa Kessia. Esse projeto é do projeto Cultivando Agroecologia, colhendo sustentabilidade no semiárido. Esses cursos são cursos de vivências e práticas agroecológicas, né? Só que essas aulas vão ser tanto presenciais, que são práticas, como elas vão ser à distância. Essas aulas agora são à distância. Esse é o quarto vídeo do que para completar as 44 horas, né? Vamos fazer várias aulas com vários vídeos explanando sobre vários assuntos, né? Hoje nós vamos falar sobre solos, certo? E tudo que envolve o solo, beleza? Primeira pergunta, gente: o que é solo? Aonde você pisa tem solo? Aonde nós estamos agora tem solo? A gente pode olhar aqui três imagens, certo? Nessa imagem à esquerda, ela vai dar um monte de casas, um monte de construções. Não sei bem dizer o local. Eu sei que é uma cidade, né? Parece uma cidade lá da Índia. Então você não vê que tem vegetação, que tem planta, que não tem nada. Mas ali embaixo tem solo. Aonde esse rapaz está andando nessa pista? Tem solo embaixo? Embaixo dessa água e dessas construções, nessa terceira foto, tem solo embaixo? Vamos parar para pensar. O que é que vocês acham? Se você achou que sim, então você está certo. Você está certo, você está certo. E você sabe que aí embaixo tem solo. Olha, gente, a transformação da rocha em solo se realiza um certo tempo e é influenciada pelo tipo de relevo. Relevo, gente, que é assim, tipo um lugar mais alto, um lugar mais baixo, um lugar tipo tem muita rocha, é serra, é baixio, que nem vocês chamam. O solo é constituído por diferentes partículas, que são areia, silt e argila, né? Então, gente, vocês podem ter certeza de que onde nós estamos agora tem solo e onde a gente pisa tem solo. Por mais que a gente não esteja vendo e não esteja pegando, ali embaixo tem solo, né? E nós vamos ver mais agora na frente que o solo ele sofre por vários tipos de transformações, né? E lembrando, gente, tem que pensar, lembrar sempre, é argila, que o solo é constituído por argila, areia e silt, certo? Aí, gente, uma foto de como é uma argila. No caso aí é um solo argiloso, né? E mostrando a argila. A argila você não consegue ver assim a olho nu. Você sabe que ele tem argila aí, mas você não consegue ver um grão de argila. É muito pequenininho. A areia, a gente também não consegue ver um grão de areia. Mas você sabe que aquele solo, ele é arenoso, né? E o silt, você pega um solo, você acha ele macio, sedoso, fofinho, parecendo um talco. Então ele é rico em silt, né? Quando você pega na areia, o nome já diz, é arenoso, né? Ele é meio crespento. E quando você pega na argila, ela é meia grudenta. Dependendo se você botar água, um pouquinho de água, ela fica meio grudentinha, né? Então aí são alguns exemplos para a gente ver. Não sei se vocês já escutaram falar sobre
essas questões, mas eu acho interessante a gente sempre estar reforçando, porque assim, a agroecologia ela é ampla, então a gente tem que entender melhor o que é que nós temos para trabalhar, como nós temos para trabalhar e respeitando o solo, a fauna, a flora que nem foi dito antes. Então o solo é a principal, assim, vamos dizer, coisa mais importante que nós temos que respeitar. Ó, pessoal, aí temos tipos de solo existente no Brasil, certo? Você pode olhar que ele é todo coloridinho, né? Tem aqui, ó. Cada cozinha desse solo aqui tem a legenda aqui embaixo, né? Você pode olhar que esse amarelinho, meio alaranjado, ele é latossolo. Certo? Vamos aqui pro Pernambuco. No Pernambuco dá pra gente ver que ele tem latossolo. O verdinho mais claro é planossolo, certo? Aí vamos ver o que tem mais aqui, que dá pra gente ver esse rosinha mais claro, é argissolo, que no caso é de argila. Você tem noção que o Brasil, como ele é um misto, né, de tipos de solo. E tem um nome difícil, gente. É argissola, cambissolo, chernossolos, podossolos, gleissossolos, latossolos, luvissolos, neossolos, nitossolos, planossolos, plintossolos, organossolos e vertissolos. Isso é um nome difícil. A gente até fica com falta de ar, né? Mas todos esses são os tipos de solo, certo? O organossolos, você só vê ele mais ou menos por aqui, ó, na Amazônia, não é? Que a gente tá vendo. Mas o que interessa pra gente mais é o Pernambuco, né? E no Pernambuco tem vários tipos de solo. E a gente vai analisar de acordo com a sua região. Nesses 4 municípios que tá por aqui, você vê que são muito diferentes. A própria propriedade mesmo, ela tem solos arenosos, como ela também tem solo argiloso. Pode ser que seja um argissolo, pode ser que seja um latossolo, mas a maioria dos solos são latossolos, argissolos, neossolos. Então a gente vai tentar, né, na próxima aula prática, para a gente ver, tá tentando identificar, né, se vocês conseguirem identificar depois dessa aula, qual é o tipo de solo que predomina na propriedade de vocês. A gente pode estar dando uma olhadinha sobre isso, tá bom? Vamos dar uma passadinha. Aí, pessoal, mais uma imagenzinha que eu utilizei na outra aula anterior, que fala sobre os horizontes do solo, certo? Tem as camadas superficiais, que é o horizonte O e o horizonte A, um pouquinho do B, certo? E as camadas superficiais, que são o horizonte B, C e R, certo? Para relembrar, gente, o O é a camada de resto de plantas e animais na superfície do solo, certo? O horizonte A, primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro por conter mais humus. Humus quer dizer, gente, é terra preta. Humus quer dizer de matéria orgânica, que a gente chama do solo forte aqui. O pessoal fala muito, o solo é forte, tudo que a gente plantar dá, né? E o horizonte B, formado por partes bastante desagregadas da rocha mãe, estando abaixo do horizonte O. O que ele quer dizer com desagregado? Ele quer dizer com separado, entendeu? Aí ele já está em processo de transformação para se tornar solo. Mas a gente vai ver mais pra frente que não é tão fácil assim, certo? Aí vem o horizonte C, que é formado por rochas desagregadas da rocha mãe, separado, com presenças de materiais que ainda se tornarão solo ainda. E o horizonte C, ele ainda não é solo. O horizonte B, ele está se transformando em solo, e o horizonte A já é solo. E o horizonte O é um solo mais fértil ainda, que no caso ele já é matéria orgânica, né? E a rocha mãe, que ela
submetida ao intemperismo, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo, né? Então a gente já deu uma revisadazinha, certo? No que pode ser essa questão dos horizontes, tá bom? Para quem esqueceu, nós vamos relembrar, beleza? Aí, pessoal, a gente tem outra fotozinha pra gente tá vendo a respeito, que é uma foto muito parecida, uma imagem muito parecida com a outra, certo? Só que aqui a gente tem mais uma explicaçãozinha mais rápida. Assim, a primeira imagem, vocês podem ver da esquerda para a direita, você vê que em cima tem uma seta falando sobre o tempo, que é o tempo. Aí vem a rocha recém-exposta, certo? Aí depois vem aqui, a rocha, solo jovem, raso, o neossolo. Depois vem solo intermediário, pouco desenvolvido, é um cambissolo. E o solo maduro, bem desenvolvido, é um agissolo, certo? E aqui por final é o solo muito intemperizado, que é o latossolo. Intemperizado a gente vai ver mais na frente, daqui a pouco. Alguém ficou com alguma dúvida? Espero que não. Qualquer coisa a gente conversa mais melhor depois, certo? Vamos lá, pessoal. A formação do solo. Gente, o pessoal não tem noção. Não sei se vocês têm noção de que para ter 1 centímetro de solo formado para a gente plantar, para a gente tirar nosso alimento, que de forma natural leva-se em torno de 500 a 1000 anos para ter 1 centímetro de solo, né? E de 300 a 400 anos de forma não natural. Então você tem noção de que para a formação de 1 centímetro de solo, o tanto de tempo que se demora. Em menos de meia hora, de 1 hora, menos de 1 ano, você consegue destruir bem mais do que 1 centímetro de solo. Se você não tiver um bom trabalho e se você não souber bem a forma como você está manejando seu solo, certo? Tipos de intemperismo. O que é intemperismo, gente? É a ação do intemperismo dá-se através das modificações nas propriedades físicas e químicas dos minerais e das rochas, certo? Você pode olhar aqui nessa primeira foto, tem aí intemperismo físico, que é feito basicamente pelos ventos. A gente não vai ver, gente, tão fácil assim. A gente sabe que essa formação aqui, que é um arco, ela tá aí feitinha, mas ela demorou anos e anos para sofrer essas mudanças, essas modificações. E né, a gente viu antes, ela tem muitos anos para fazer um centímetro de solo. Então, para passar por esse processo aí, muitos anos levou, certo? O intemperismo químico, ele é feito através da água. Aqui onde a gente está vendo aí, gente, ela é uma rocha que o pessoal chama de caldeirão ou tanque de pedra. O que é que acontece? A água diz que é assim: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É nesse ditado que se existe intemperismo químico. Aí não dá para esquecer, né, gente, com esse dizezinho. E o intemperismo biológico, gente, são o que? As raízes, os seres vivos, tudo que se encontra ao redor dessas rochas, ela serve para intemperismo. Ela age com intemperismo. A minhoca, uma formiga, as raízes que vão apertando as rochas, né? Os seres vivos que passam por lá. Então tudo isso é de uma forma como age de uma forma como da composição dessas rochas, que nem a gente viu ali na frente, certo? Ó, pessoal, poluição do solo. Tudo isso
vai ajudando no intemperismo. Quando você já tem um solo e ele está poluído, você pode olhar que tem essas crianças aí colhendo essas garrafas. Isso tudo, gente, é prejudicial, porque é assim que nem vocês viram na frente, o solo demora tantos anos, 400 anos de forma não natural, no mínimo, para ter 1 centímetro de solo. Aí vem o ser humano e polui. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dessa poluição. Não é só poluição de plástico, tem outras inúmeras coisas que a gente polui o meio ambiente, né? Erosão, todo mundo já viu, né, gente? Essa questão dessa foto aí de erosão, todo mundo já viu uma estrada assim, ou a própria propriedade de várias algumas pessoas já viram esses buracos enormes, que são erosões, né? E que essas erosões podem ser causadas por várias formas, por gelo, por vento, por água. Aí a gente fala, a água é erosão hídrica, a, o vento é erosão eólica no vento, né? Então, vários tipos de erosões existem. E aí, se a gente não cuidar do solo, não fizer uma camada de proteção, e não tiver um cuidado e um manejo com o solo, que é o que esse projeto todinho tá dentro, é uma mudança na forma da gente pensar, é uma construção, é imitação da natureza. Então, a natureza não existe. Quando você vê a chuva, ela vem, mas ela não faz esse estrago todo, não. Na floresta não tem esse tanto de erosão, não tem poluição do solo, não tem queimadas e não tem desmatamento. Você pode olhar aqui nessas fotos, você vê muitas queimadas aí, que é costume das pessoas. Eles acham que fica mais rico, que produz melhor quando eles queimam. Então, quando eles acham que vai chover, eles destocam, roçam e tocam fogo. E depois eles plantam naquela propriedade, jurando que vai ter um aumento na produção. Verdadeiramente, no início, eles vão ter, porque as queimadas elas fornecem nutrientes, as cinzas, né? Eles fornecem nutrientes ao solo. Só que ela vai tirar 1 ano, talvez 2, talvez até 3 anos de produtividade. Mas se todo ano ele queimar, ele vai matar a vida do solo. Vai matar o ser vivo do solo. E esse solo vai se tornar prejudicado. Vai ser ataque de erosão, vai sofrer erosão, vai sofrer ataques de pragas, vai ter tipo várias de coisas prejudicadas através dessas queimadas, desses desmatamentos. A água quando vir, ela vai vir levar de enxurrada, ela não vai passar de forma leve e ser absorvida pelas raízes e incorporada ao solo. Não vai ser. Ela vai passar com força. Então, tem que ter muito cuidado. Uma coisa que nós não queremos na nossa propriedade, temos que ter muito cuidado com isso, gente. É a questão do lixo, questão do plantio, questão do queimado, questão de desmatamento. Lembrando que tudo isso, gente, é questão cultural. Várias e várias casas, a gente tem que ter esse olhar. Na própria casa da gente, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado. Então, quem trabalha com agroecologia, gente, não se permite, não se pode ter essa visão. Você tem que mudar a sua forma de ver e de preservação, né? Mas lembrando, tudo isso é uma construção. Tudo isso leva um certo tempo. Para a gente precisa entender primeiro o que é e por que é e como é. Para depois estar sabendo que isso não é certo. Ah, mas eu queimo e dá bom. E o pessoal fala muito. Mas dá bom por isso. Mas depois o seu solo não vai funcionar. Não vai mais prestar. Você está conseguindo destruir bem mais do que quase 400 anos de cuidado de intemperie, de solos, né? Que foi cada centímetro demorou 400 anos para ser formado. Então, se você
está fazendo essa queimada, você está poluindo, você está deixando com erosão, você está destruindo um processo de quase 400 anos de tempo. Ó, pessoal, uma coisa também que acontece muito é a salinização do solo. O que quer dizer salinização do solo? É o solo ficar salino, com sais. No caso, ficar salgado, no popular, né? E solo salgado serve para quê? Me diga, a gente não vai trabalhar com sal. Então, não trabalhando com salinas, né? Esse aumento na concentração de sais prejudica a propriedade do solo e, consequentemente, o crescimento das plantas. A única plantas que gostam de sal que eu sei é a triplex. Se eu não me engano, o nome é esse. Faz muito tempo que eu vi. Mas os demais plantas não gostam de sal. Talvez um pouquinho do coco, mas um solo salino, ele não serve para cultura. E o nosso objetivo é retirar alimento, tanto para própria devolver para a própria terra, como também devolver para o meio ambiente e também nos alimentarmos, os animais da fauna se alimentar e também para comercializar. Então a gente não se permite que nosso solo seja salino e temos que ter cuidado para que ele não passe por esse processo, tá bom? Ó, gente, todo mundo atrás de um tratorzinho. Eu preciso arar minha terra, sem arar minha terra, como é que eu vou plantar? Sem arar minha terra, eu não vou conseguir plantar nada e vou perder esse tempo todinho dessas chuvas tão boas que eu tô conseguindo agora plantar para colher, mas o trator não passou aqui, então eu não vou poder plantar. Gente, o trator, ele compacta o solo. Ele é muito pesado. Lembrando, gente, que a gente tem que deixar marcas de coisas boas, não marcas no solo que não dê para se recuperar. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser uma vez só que se passar o trator, ele vai deixar o solo compactado. Mas é um impacto ambiental muito grande. E é uma compactação de solo, até porque o que ele joga, o horizonte O, que é o que presta para baixo, e sobe o horizonte C, o horizonte A para cima. Então aquela adubação todinha, aquela terra preta, aquela matéria orgânica que você tem, joga para baixo. E vai adiantar o quê? Nada, porque ele vai adubar as rochas. Entendeu? Então, você, dependendo do implemento que você use, que é o nome bonito é esse, é implemento agrícola, que você usa na sua propriedade, você acha que está fazendo bem, mas você não está fazendo bem. Você está prejudicando seu solo. Outra coisa, gente. Lembra que a gente falou lá de você ter criação, mas você ter criação com manejo. Quando é um manejo, é você ver onde pasta, você ver onde fica, você ver o que come, aonde come, como se come e o que é que você fornece para esses animais. Se você tem uma área enorme e você deixa esses animais pastando, aí tudo bem, ele espalha. Então ele não compacta o solo, não fica assim. O que é compactar? Ele fica duro, ele fica sem aqueles buraquinhos que ele tem para respirar. Quando você pega no solo, você vai achar que ele quer um torrão, se dizer assim. Um torrão é compactado. Quando você tem um solo que ele está compactado, ele fica parecendo um torrão de terra, que você tem que quebrar no martelo para você poder separar, né? O solo, gente, ele é poroso. É tipo os poros da gente. A gente precisa que os poros da gente façam a gente suar, faça a gente transpirar, faça a gente respirar. Se a gente tem essa respiração, então nós estamos bem, estamos saudáveis. A gente até fala, tá com febre. Quando soa, então a gente sabe que o corpo da gente está reagindo. Então o solo é do mesmo jeito. Se a gente pega o solo e a gente compacta ele, ele não vai respirar, ele não vai absorver água, ele não vai passar os animaizinhos que tem dentro do solo, não vai conseguir se movimentar. Então ele vai se tornar um solo infértil, um solo pobre. Todo ano de criação compacta o solo, compacta.
toda criação é ruim nesse sentido, tanto de produção, de compactação de solo, como também de CO2, que é a questão da poluição ambiental, a questão da respiração. Está produzindo CO2. Como é que produz CO2? Quando você respira, você inspira, você puxa oxigênio, mas você solta gás carbônico. Então, essa solta de gás carbônico, ele é prejudicar o meio ambiente, certo? Mas acontece o seguinte, existe os pastejos rotacionados, existe a questão de você soltar seu animal para poder ele ter uma alimentação ali, uma alimentação aqui, ele ter uma rotação na sua propriedade. Tanto uma galinha como uma cabra, um porco, um boi, você pode criar, deve criar, porque de acordo com a sua criação, você tira o sustento, seu sustento, né? Só que você tem que saber fazer essa criação para que ela não compacte o solo, né? Então não se pode criar animais só no local só. E nem tanta quantidade de animais que você não tenha domínio de saber o que ele está comendo, os cuidados com ele, certo? Eu já vi muito solo compactado e sem recuperação. Aí outro processo, a gente tem que ter cuidado com o solo que a gente tem, que tá ali bonitinho pra gente, preparado depois de anos e séculos, né? Quase 4 séculos. Ninguém nem aqui tinha nascido ainda, com certeza. E nem vai estar vivo daqui quando se formar um centímetro de solo. São o que? 4 gerações. São quase 5 gerações para poder ver 1 centímetro de solo formado. Então vamos ter cuidado com a questão de criação animal, questão de trator, questão de salinização do solo, certo? Que a salinização do solo também se dá através de uso de veneno. Você acha que não, mas o veneno também ele saliniza só. Quando você bota muito adubo químico também, ele também vai salinizar o seu solo, tá bom? Aí vamos lá, gente. Nós vamos falar de 3 tipos de solo. Existe primeiro o solo humoso, né? Que é aquele que eu falei, que ele é terra preta. Que a gente fala, terra preta, que ele é rico em matéria orgânica, que ele é utilizado para plantar, né? Que é um dos mais férteis que tem, que o pessoal gosta muito. Que alguns são aqui encontrados mais na questão da beira dos rios, que é aqui por aqui na região de Bom Jardim, né? Temos o solo argiloso, também que é aqui em Bom Jardim, João Alfredo, Feira Nova e Orobó, também é predominância. E também temos o solo arenoso. Eu botei até uma praia aí, gente, pra gente relaxar um pouquinho, aproveitando a vista da praia, do entardecer. O solo arenoso também aqui predomina. Então, é o que eu falei anteriormente. Existem vários tipos de solos. Mesmo na mesma propriedade, menos de 1 hectare de terra, você encontra vários tipos de solo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tipo de solo arenoso. O solo arenoso também é um solo leve. É um tipo de solo muito presente na região do Nordeste, que nem eu falei. Ele possui uma textura leve e granulosa. Quando você pega assim, você vê meio áspero, né? Sendo composto em grande parte por areia 70%. E em menor parte de 15% é argila. E a outro para completar os 100%, ele sempre é outro tipo de solo. Então, a gente sempre vai se ater agora que a maioria dele ele é arenoso. Gente, o solo arenoso, ele gosta de certas culturas, né? Que no caso a gente fala cultura, mas o certo é falar, para vocês entenderem melhor, é planta. O que é que eu vou plantar num solo que é arenoso? Que só tem areia na minha propriedade. Que danado eu vou plantar lá? Posso plantar soja, posso plantar milho, posso plantar algodão, posso plantar melão, manga, abacaxi, macaxeira, caju e cará. Não tem essa dificuldade em trabalhar com solo arenoso, não. De forma nenhuma. Ele sempre é um solo muito fértil. Só que você tem que fazer o manejo dele correto. O que é manejo? É você cuidar bem dele para que ele não fique, não perca água. Existe um processo chamado lixiviação. Quando você tem um solo arenoso, ele vem, você joga água, né, para irrigação,
ele leva os nutrientes tudo embora, vai-se embora. Porque é um solo leve, é um solo poroso, que nem eu falei, lembra dos poros da gente. Não é que nem o argiloso. Então você tem que ter cuidado na hora da irrigação também. Você pode plantar quase todo tipo de cultura nele, quase todo tipo de planta. Tanto de hortaliça como de frutíferos. Só que você tem que ter cuidado na forma da irrigação e o que você vai utilizar para adubar esse solo, né? Lembrando, tudo isso é um processo. Nenhum solo é difícil de se trabalhar. Nenhum solo é impossível de se trabalhar. Você só vai ter que utilizar práticas agroecológicas para conseguir ter essa produção, tá bom? Isso dá um pouquinho de trabalho, dá, mas a gente sabe que tudo é uma construção, força de vontade, querer mudar. A gente sempre tem medo do novo, mas o novo para mim, ele me anima para a gente estar tentando pesquisar, para aprender mais. Vamos lá, gente. Solo humoso. O solo umífero é um tipo de solo também conhecido como terra preta. Apresenta cerca de 70% de humus, seres em decomposição, organismo vivo, água e ar. É ideal para o cultivo de quase todos os tipos de cultura, pois ele é arejado, permeável, quer dizer o que? Ele absorve a água e fornece grande parte dos sais minerais necessários à planta. Ele é quase o solo perfeito. O pessoal usa muito o ditado tampa de crush. Não sei se vocês sabem o que é isso. Mas tipo assim, ele é um dos melhores solos para se plantar. Só que também tem que termos cuidado. A planta, gente, ela não gosta de água demais e nem gosta de adubação demais. Tem que ser tudo no limite ali, nas quantidades necessárias. Se for a mais ou a menos, vai ter o desequilíbrio. Então não vai ter uma produção, não vai ter o desenvolvimento adequado, tá bom? Vamos lá. Vamos para o solo argiloso. O solo argiloso tem consistência fina e é impermeável. Que nem eu falei, o outro é permeável, esse é impermeável à água. Comum em alguns estados da região sul, a região sudeste e do Brasil. Solo árido, não possui água em sua decomposição, comum em regiões de baixa ocorrência de chuva em comparação com a temperatura. Então, gente, não é fácil ter essa questão do solo argiloso. Não, nenhum solo você vai ser assim bem facinho você trabalhar. Todos precisam ter a questão de se procurar um equilíbrio, né? Então, aqui está falando que tem mais na região sul e na região sudeste. Só que a gente aqui mora no Nordeste e tem muito solo argiloso. Aqui na propriedade é toda barro vermelho. Em João Alfredo eu conheço vários locais lá que é um barro vermelho tão muito forte, predominante, que é até o deslocamento, até as suas propriedades, é quase impossível, às vezes, de acordo com a quantidade de chuvas. Então, assim, mesmo aquele solo estando compactado, sendo estradas, o pessoal não consegue fazer o manejo correto, porque não consegue ter acesso, não consegue, não tem um conhecimento ainda de muita coisa que se dá para trabalhar. Mas vamos lá, o que culturas de solo argiloso a gente pode estar utilizando? As culturas que a gente pode plantar, que no caso as plantas que a gente pode plantar lá, a gente fala cultura porque é o nome certo, certo? Mas no popular é as plantas. São ótimos para cultivar legume de raiz, como cenoura e nabo. Pomares. Pomares quer dizer o que, Rana? Pomares quer dizer frutas. Exemplo de frutíferos são macieira, cerejeira, pessegueira e pereira. Tá danado, mulher. Só tem coisa que eu não conheço. Eu nunca plantei uma maçã, nunca plantei uma cereja, nunca plantei um pêssego, muito menos uma pera. Mas sempre é a primeira vez, né? A gente tá fazendo aqui uma explanação geral do que o solo argiloso é bom para ser plantado, certo? Morangos e frutas cítricas também se desenvolvem muito bem nesse tipo de solo. O que é fruta cítrica, mulher? Limão, laranja, tangerina, mexerica, pocã, laranja Bahia, laranja
que eu chamo tangerina, mas o pessoal chama aqui de outro nome. Então é assim, vários tipos de cítricos se desenvolvem bem nesse tipo de solo argiloso. Lembrando, não se é para se plantar monocultura, sempre é uma mesclagem, um pouquinho de cada planta, um pouquinho de cada coisa, para se ter um equilíbrio, certo? Isso acontece porque a maioria das árvores tem raízes curtas e não tolera o acúmulo de água no solo. Quando você tem um solo argiloso, ele tem ele acumula água. Não é sempre que ele vai estar aquela água acumulada, porque depende da quantidade de chuvas. Mas a maioria das culturas a gente tem que procurar umas que tem, que saiba que tenha a convivência com o solo argiloso e que gosta um pouquinho de água, já que existe essa questão, né? Aqui, o pessoal lá no sertão, o pessoal faz barreiro, o pessoal precisa passar por todo um processo para conseguir reter aquela água da chuva. Aqui, o solo é tão argiloso que só passar a retro uma vez e já fica o buraco, não precisa mais compactar. Ela não evapora, ela não vai se embora por lixiviação. Ela fica represada, ela fica ali acumulada. Os principais que a gente pode botar também são arroz, milho, trigo e aveia. Ah, mas aqui na minha região eu planto jaca e dá bom. Não tem problema. Aqui que a gente está falando é dando alguns exemplos e falando algumas coisas que existe falando sobre essa questão do tipo de solo argiloso. Não significa que você não vá plantar, você planta e que não vingue e que não desenvolve. Desenvolve sim. Então, tipo, todo solo, ele não é só argiloso. Ele sempre é areno-argiloso. Ele pode ser siltoso, areno-siltoso. Ele pode ser argilo-siltoso. Ele pode ser franco-arenoso. Então, é uma mesclagem de solos. Ele nunca é um solo só. Quando é um solo só, tudo bem. Você precisa passar por um processo para poder ter o desenvolvimento desse solo, para ficar mais equilibrado, para você estar plantando o que você quiser, certo? Lembrando, matéria orgânica, a irrigação são fundamentais, junto com o manejo correto. Ó, pessoal, litosfera. O que é danado da litosfera? Eu só fiz isso na escola e eu lembro mais nada danado disso. Sim, o que é? Toda a porção sólida da camada superficial da Terra, ela é firmada pelos continentes, né? A gente mora no continente, oceanos e pela parte superior do manto do planeta. É responsável por abrigar a superfície em que o ser humano habita, esse solo onde nós estamos pisando, além de abrigar oceanos, rios, florestas e montanhas. Tudo isso, gente, que a gente tá em cima, pisado, ela é litosfera. Então, todo esse processo que se passa o solo, nós estamos vendo a decomposição do solo, mas também é da litosfera, certo? É importante a gente saber o que é litosfera, que nem eu falei aqui agora. Então a gente tem que ter essa consciência que tudo que a gente pisa também é solo. Tudo é solo. Só que toda a porção sólida da camada superficial da Terra, porção sólida, é firmada pelos continentes, oceanos e pela parte superior do manto do planeta. É responsável por abrigar a superfície em que o ser humano habita, além de abrigar oceanos, rios, florestas e montanhas. Fica bem claro, né, gente, o que é litosfera. Beleza? Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, pode sempre entrar em contato. Se não conseguir falar diretamente comigo, consegue falar diretamente com Jéssica ou com Lais através do telefone da Agroflow, que você já tem, né? E com vocês, até porque já participam do grupo, tá bom? Então, gente, abraço aí e até o próximo vídeo, beleza? Lembrando, um mundo melhor é possível.